eu sou a professora Cibele Fernandes Dias, de Direito Constitucional. Nós estamos dando sequência ao nosso curso a respeito dos poderes, poder executivo e poder legislativo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a responsabilidade do presidente da República. Lembrando que na aula passada, nós tratamos sobre o sistema presidencialista de governo. Gostaria de apresentar os alunos que nos acompanham durante a aula, a Ivone, o Ilamis e a Morgana. Quaisquer dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail do saberdireito@stf.jus.br. É importante, ao enviar os e-mails, identificar o tema, Poder Executivo e Poder Legislativo e o professor Cibele Fernandes Dias. Vamos iniciar com a nossa aula de hoje a respeito da responsabilidade do presidente da República. Vamos contextualizar com a nossa última aula sobre o sistema presidencialista de governo. Nós vimos na aula passada que no presidencialismo, o presidente tem legitimidade popular direta. Ele é escolhido pelo povo no sistema majoritário em 2 turnos. A segunda característica, a unipessoalidade da chefia do Poder Executivo. O presidente acumula a chefia de Estado e a chefia de governo, cujas competências estão previstas no artigo 84 da Constituição. E a terceira característica, a independência entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Na aula passada, nós vimos que a tônica do presidencialismo é o presidente da República. O sistema gira ao redor do presidente da República. O sistema de governo presidencialista foi previsto na nossa Constituição de 88, mas nós precisamos recordar também que o presidencialismo foi reafirmado no plebiscito previsto no artigo 2º do ADCT. O artigo 2º do ADCT previu que seria realizado um plebiscito, a princípio no dia 7 de setembro de 93, depois foi feita uma emenda no artigo 2º do ADCT e foi alterada a data do plebiscito para o dia 21 de abril de 93. Nesse plebiscito, o povo teria de escolher a forma de governo e o sistema de governo. Quais eram as 2 formas de governo possíveis? Ou república ou monarquia. E os 2 sistemas de governo possíveis, o presidencialismo ou o parlamentarismo. Isso significa que naquele plebiscito de 7 de setembro de 93, depois para 21 de abril de 93, o povo tinha 3 opções: ou permanecer com uma república presidencialista, ou mudar para uma república parlamentarista, ou ainda mudar para uma monarquia parlamentarista. No plebiscito de 93, venceu a primeira possibilidade, a manutenção da nossa república presidencialista. E daqui nós começamos a nossa segunda aula. Nesta aula, que é a responsabilidade do presidente, nós vamos abordar as prerrogativas do presidente na condição de chefe de Estado. Nós vamos tratar da irresponsabilidade penal relativa do presidente e da sua imunidade formal em relação à prisão. Nós também vamos abordar a responsabilidade criminal do presidente e as suas prerrogativas nessa responsabilidade criminal.
seja pela prática de crime comum, seja pela prática de crime de responsabilidade. Portanto, nós vamos tratar do processo de impeachment do presidente da República. E, finalmente, nós vamos ver o regime da responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Vamos iniciar a nossa aula a respeito da responsabilidade do presidente, falando um pouquinho sobre a nossa forma de governo. Quais são as diferenças entre a república e a monarquia no tocante às formas de governo? A principal diferença reside no chefe de Estado, nos atributos do chefe de Estado. Na República, o chefe de Estado é eleito, temporário e responsável. Vamos voltar. Na República, o chefe de Estado é eleito pelo povo ou pelo parlamento. Pode ser uma eleição direta, como se dá no presidencialismo, ou pode ser uma eleição indireta, como se dá no parlamentarismo. Segundo, o chefe de Estado é temporário. O chefe de Estado não é vitalício, ele tem um mandato. A República preza a ideia da alternância no poder. Como é necessário garantir a alternância no poder, a chefia de Estado é sempre temporária. E a terceira característica do chefe de Estado numa república, ele é responsável, ele responde pelos seus atos. Já na monarquia, o chefe de Estado não é eleito, o chefe de Estado é hereditário. O rei ou a rainha ascendem ao trono por meio de uma sucessão hereditária. Em segundo lugar, o chefe de Estado, numa monarquia, não é temporário, ele é vitalício. Ele permanece no exercício da chefia de Estado até a sua morte, até o seu falecimento, ou até quando ele decida renunciar. Ele não tem mandato, ele é vitalício. E a terceira característica do chefe de Estado numa monarquia, ele é irresponsável. Ele não responde pelos seus atos. Daí a máxima clássica da monarquia inglesa, que o rei não pode errar. Por que o rei não pode errar? Porque ele não responde pelos seus atos. Ninguém tem autoridade para dizer que o rei errou. Ele é irresponsável. Portanto, enquanto na República o chefe de Estado é eleito, temporário e responsável, numa monarquia o chefe de Estado é hereditário, vitalício e irresponsável. Na nossa república presidencialista, o chefe de Estado é responsável, responde pelos seus atos. Mas a responsabilidade do presidente não é igual à responsabilidade dos demais cidadãos. A Constituição outorga privilégios, outorga prerrogativas ao presidente no que diz respeito à sua responsabilidade criminal. Por isso é muito importante a gente demarcar o seguinte: o regime da responsabilidade civil do presidente é igual ao regime da responsabilidade civil de qualquer cidadão. A diferença está na responsabilidade criminal do presidente da República. A Constituição outorga prerrogativas funcionais ao presidente da República para garantir a sua independência, tanto no exercício da chefia de Estado, quanto no exercício da chefia de governo. Vamos ao primeiro tópico, portanto. Quais são as prerrogativas do presidente da República
na condição de chefe de Estado. Essas duas prerrogativas estão previstas no artigo 86, parágrafo 3º, e no artigo 86, parágrafo 4º. Vamos iniciar pelo 86, parágrafo 4º, que a doutrina chama de irresponsabilidade penal relativa do presidente da República. Se nós vamos para a letra do artigo 86, parágrafo 4º, o que a letra nos diz? Na vigência do seu mandato, o presidente da República não responde por atos estranhos ao exercício das suas funções. Essa é a letra. Vamos agora para a interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito do artigo 86, parágrafo 4º. Como é que o STF interpreta esse dispositivo? Onde está escrito o presidente não responde, nós lemos o presidente não pode ser processado. O presidente não pode ser processado. Onde está escrito por atos estranhos ao exercício das suas funções, nós lemos por crimes estranhos ao exercício das suas funções. Isso quer dizer que durante a vigência do seu mandato, o presidente da República não pode ser processado por crimes estranhos ao exercício das suas funções. Mas em seguida vem a pergunta: o que são crimes estranhos? Crimes estranhos são crimes praticados pelo presidente na condição de cidadão. Crimes que não têm relação com o exercício da função de presidente. E o Supremo Tribunal Federal identifica duas espécies de crimes estranhos. Primeiro, é crime estranho qualquer crime que o presidente tenha praticado antes da posse. Aqueles crimes praticados antes do início do mandato são crimes estranhos. Nós sabemos que o presidente da República toma posse no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Quaisquer crimes praticados antes da posse serão crimes estranhos. Segunda espécie, segundo o STF, de crimes estranhos, são crimes praticados durante o mandato, mas sem relação com o exercício das funções presidenciais. Crimes que o presidente da República comete como cidadão comum. Quando se trata de um crime estranho, o presidente não poderá ser processado durante a vigência do seu mandato. Isso significa que a Constituição está outorgando impunidade ao presidente da República? Não. Não é isso porque nós vivemos sob um regime republicano. Como é que nós interpretamos? Vamos lá para a primeira espécie. Se é um crime que ele praticou antes da posse, se porventura existe uma ação penal tramitando contra o presidente, o juiz ou tribunal que julga essa ação penal deverá suspender o processo durante a vigência do mandato do presidente. No momento que o magistrado suspende o processo, ele suspende também a prescrição. Isso significa que esse crime praticado antes da posse, essa ação não será enviada ao STF. Continua o processo com um juiz ou com um tribunal competente que determinará a suspensão do processo enquanto durar o mandato do presidente da República. Agora, se for um crime estranho
praticado durante a vigência do mandato, a ação já será ajuizada perante o STF. Todavia, como se trata de um crime estranho, o STF não poderá receber a denúncia contra o presidente. O que o STF fará? Determinará a suspensão do processo enquanto durar a vigência do mandato. Isso significa que a irresponsabilidade penal relativa não impede o ajuizamento da ação contra o presidente, em se tratando de um crime estranho, mas impede a continuidade do processo. Se é um crime estranho, durante a vigência do mandato, o processo penal ficará suspenso. Quando terminar o mandato, volta a tramitar aquela ação penal e esse indivíduo, que agora já não é mais presidente da República, responderá àquele processo penal. Vamos agora tratar do segundo privilégio do presidente como chefe de Estado, que é a sua imunidade formal relativa em relação à prisão, prevista no artigo 86, parágrafo 3º. O artigo 86, parágrafo 3º, prevê que a prisão do presidente depende de uma sentença condenatória. O que a Constituição quer dizer com isso? Que a prisão do presidente depende de uma decisão judicial transitada em julgado. O presidente só pode ser preso em virtude de uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, graças à imunidade formal prevista no artigo 86, parágrafo 3º, o presidente não pode sofrer prisão em flagrante. Não cabe a prisão em flagrante do presidente. E mais, o presidente não poderá sofrer nenhuma espécie de prisão preventiva. Prisão cautelar, o presidente não poderá sofrer. Por que ele não pode sofrer prisão em flagrante? Por que ele não pode sofrer prisão cautelar? Graças à imunidade formal, a prisão do presidente depende de decisão judicial transitada em julgado. A respeito dessas imunidades que o presidente tem como chefe de Estado, é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal entende que as imunidades do artigo 86, parágrafos 3º e 4º, não podem ser estendidas aos governadores e aos prefeitos. O STF já declarou a inconstitucionalidade de norma da Constituição Estadual que estendia os privilégios do artigo 86, parágrafos 3º e 4º, aos governadores. E essa jurisprudência se explica em razão do seguinte motivo: os governadores e os prefeitos não têm e nem podem ter os privilégios do 86, parágrafos 3º e 4º, porque eles não são chefes de Estado, eles são só chefes de governo. Logo, esses privilégios são privilégios exclusivos do presidente da República na condição de chefe de Estado. Vamos agora tratar da responsabilidade criminal do presidente da República. Nós vimos que durante a vigência do seu mandato, o presidente não pode ser processado por crimes estranhos ao exercício das suas funções. Todavia, o presidente, durante a vigência do seu mandato, pode ser processado por crimes funcionais. Nós temos aqui os crimes estranhos, que não têm nenhuma relação com o exercício das funções.
e no contraponto os crimes funcionais, aqueles crimes que ele pratica no cargo ou em razão do cargo. Por isso, em se tratando de uma república, o presidente responde pelos crimes funcionais, mesmo durante a vigência do seu mandato. E o STF usa dois termos em latim quando ele se refere aos crimes funcionais. São crimes praticados in officio, ou seja, no ofício, ou crimes praticados propter officium, em razão do seu ofício. Se o presidente da República cometer um crime funcional, ou seja, in officio ou propter officium, ele responderá durante a vigência do seu mandato. Mas ele vai responder aonde? Ele vai responder perante quem? Como é o processo contra o presidente pela prática dos crimes funcionais? Vamos lá. Aqui nós temos de separar duas espécies de crimes funcionais. As infrações penais comuns funcionais e os crimes de responsabilidade. A infração penal comum funcional se divide em crime comum, contravenção penal ou crime eleitoral. Se o presidente cometer um crime comum, uma contravenção penal ou um crime eleitoral in officio ou propter officium, ele responderá perante o Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto no artigo 102, inciso 1, a linha A, e também no artigo 86 da Constituição. Aqui nós temos um privilégio do presidente na sua condição de chefe de governo. Esse privilégio se chama foro privilegiado, ou também prerrogativa funcional. Em se tratando de uma infração penal comum praticada no cargo ou em razão dele, o presidente tem foro privilegiado no STF. Mas nós temos uma segunda espécie de crime funcional, que são os crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas. E o que é uma infração político-administrativa? Quando o presidente comete um crime de responsabilidade, ele infringe, ou seja, ele quebra a ordem política, a ordem administrativa. O artigo 85 da Constituição tipifica o crime de responsabilidade. No artigo 85, nós vamos encontrar os tipos do crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República. São tipos abertos que se encontram no artigo 85. E esse artigo 85 é regulamentado por uma lei anterior à Constituição, mas que foi recepcionada pela Constituição, segundo o STF. Essa lei é a Lei 1079 de 50. A Lei 1079 de 50 é uma lei federal que regula o crime de responsabilidade dos agentes políticos federais e dos agentes políticos estaduais. Por isso, é a Lei 1079 de 50 que vai tratar do processo contra o presidente pela prática de crime de responsabilidade. E essa Lei 1079 de 50 desenvolve os tipos do artigo 85 da Constituição, ou seja, especifica os tipos abertos do artigo 85 da Constituição.
Se o presidente comete um crime de responsabilidade, ele tem foro privilegiado no Senado Federal. O Senado Federal é o juiz natural do presidente da República, caso ele cometa um crime de responsabilidade. Isso está previsto tanto no artigo 86 da Constituição, quanto no artigo 52, inciso 1, a linha A, ou melhor dizendo, 52, inciso 1, que trata das competências do Senado Federal. O Senado é o juiz natural do presidente quando o presidente comete um crime de responsabilidade. Vamos agora tratar desses dois processos criminais. Do processo criminal que tramita no Supremo e no processo criminal de competência do Senado. Iniciando pelo processo criminal no Supremo. Se o presidente cometer uma infração penal comum, in officio ou propter officium, ele poderá ser processado. Nós vamos ter aqui uma ação penal ajuizada contra o presidente da República. Se for uma ação penal pública, só o Procurador-Geral da República poderá ajuizá-la. Essa competência do Procurador-Geral da República está prevista na Lei Complementar 75 de 93, que é a lei complementar que organiza o Ministério Público da União. Logo, se for uma ação penal pública contra o presidente, a legitimidade é exclusiva do Procurador-Geral da República. Se for uma queixa-crime contra o presidente, o próprio ofendido apresentará a sua queixa-crime contra o presidente. Isso significa que, em se tratando de infração penal comum funcional, há uma ação penal contra o presidente. Nós temos aqui um processo jurisdicional contra o presidente. E esse processo jurisdicional é de competência do STF. Mas o presidente tem um privilégio nesse processo. Esse privilégio está previsto no artigo 51, inciso 1 da Constituição. Que privilégio é esse? O STF só pode receber a denúncia contra o presidente se a Câmara dos Deputados autorizar o processo. Ou seja, a Câmara dos Deputados, conforme o artigo 51, inciso 1, é competente para realizar o juízo de admissibilidade da acusação. A Câmara dos Deputados é que vai avaliar se pode o Supremo processar o presidente da República, se aquela acusação é admissível contra o presidente da República. Só que esse juízo de admissibilidade da acusação que a Câmara dos Deputados faz é um juízo político, não é propriamente um juízo jurídico. A Câmara vai avaliar se é conveniente, se é oportuno, processar criminalmente o presidente da República. E o quórum para a Câmara autorizar o processo criminal contra o presidente é o quórum mais alto da nossa Constituição. É o quórum de 2/3. Para que a Câmara autorize o processo criminal contra o presidente, isso depende do voto favorável de, no mínimo, 2/3 dos 513 deputados federais. Nós podemos perceber que é dificílimo a Câmara autorizar o processo criminal contra o presidente. Maioria de 2/3. Se a Câmara autoriza o processo criminal contra o presidente,
devolve para o STF vai realizar o juízo de admissibilidade da denúncia. O STF poderá receber ou rejeitar a denúncia contra o presidente. Agora, se a Câmara dos Deputados não autorizar o processo, devolvendo para o Supremo deverá suspender o processo. E quando suspende o processo, suspende também a prescrição. Uma vez que termine o mandato do presidente, aquela ação voltará a correr, não mais agora perante o STF, se ele não for mais presidente, mas perante um juiz comum. E aqui vamos fazer um parênteses, abrir um parênteses a respeito de uma regra muito importante, que é a regra da atualidade do mandato. O STF revogou a súmula 394 e hoje o STF adota a regra da atualidade do mandato. O que é essa regra? Traduzindo em miúdos, significa que a autoridade tem foro privilegiado enquanto tem o mandato. Extinto o mandato, perde-se o foro privilegiado. Com a revogação da súmula 394, passou a vigorar essa regra da atualidade do mandato. Tem o foro privilegiado enquanto tem o mandato. Perdeu o mandato, perdeu o foro privilegiado. Portanto, se a Câmara não autoriza o processo contra o presidente, o STF deve determinar a suspensão do processo, suspende a prescrição quando terminar o mandato, daí ele será processado por aquele crime. Mas, se a Câmara autorizou o processo criminal por maioria de 2/3, o Supremo fará o juízo de admissibilidade da denúncia. Se o Supremo recebe a denúncia contra o presidente, o Supremo é responsável pela instrução dessa ação e, finalmente, o Supremo julgará o presidente da República. Se o Supremo condena o presidente da República pela prática de uma infração penal comum funcional, o Supremo aplica as penas previstas na legislação penal e, como consequência da condenação criminal transitada em julgado, incidirá o artigo 15, inciso 3 da Constituição. Vamos lá para o artigo 15, inciso 3. O que ele prevê? Prevê que a condenação criminal por sentença transitada em julgado importa a suspensão dos direitos políticos enquanto durar os efeitos da condenação. É importante destacar que a suspensão dos direitos políticos, em virtude de condenação criminal transitada em julgado, não é pena acessória, é um efeito da condenação, e é um efeito automático e inafastável da condenação. Logo, se o presidente é condenado pelo STF, quando a decisão transita em julgado, efeito, suspensão dos direitos políticos, e dentro da suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo. Logo, a perda do cargo está dentro da suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque para ser presidente é necessário estar no pleno exercício dos direitos políticos. Se ele é condenado pelo STF, quando a decisão transita em julgado, efeito da condenação, suspensão dos direitos políticos e efeito da condenação, perda do cargo. Vamos agora tratar da responsabilidade do presidente pela prática de crimes de responsabilidade. Se o presidente comete um crime de responsabilidade, uma infração
político-administrativa, ele responde perante o Senado Federal. Mas aqui nós não temos uma ação penal contra o presidente, simplesmente porque nós não temos um processo jurisdicional contra o presidente. O processo pela prática de crime de responsabilidade é um processo político, que nós chamamos de processo de impeachment. Os ingleses inventaram o processo de impeachment, foram copiados pelos americanos e nós copiamos os americanos. Impeachment significa impedimento. Se o presidente sofre um processo de impeachment, quer dizer que ele está sofrendo um processo de impedimento perante o Senado Federal. Mas vamos ver como é que se desenrola o processo de impeachment. Tudo começa com uma denúncia de qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode denunciar o presidente da República pela prática de um crime de responsabilidade, exercendo o seu direito de petição. Quer dizer que o cidadão não vai ajuizar ação penal contra o presidente, não é isso. O cidadão denuncia o presidente pela prática de crime de responsabilidade. Mas aonde que o cidadão faz isso? O cidadão denuncia o presidente perante a Câmara dos Deputados. Por que é perante a Câmara dos Deputados? Porque a Câmara dos Deputados vai fazer aqui a mesma coisa que ela faz no outro processo. A Câmara vai fazer o juízo de admissibilidade da acusação. A Câmara vai avaliar se é conveniente, se é oportuno processar o presidente da República e também se há em tese o cometimento do crime de responsabilidade. Para que a Câmara autorize a instauração do processo contra o presidente, a Constituição exige o quórum altíssimo de 2/3. 2/3 dos 513 deputados federais. Se a Câmara entender que não há crime, a Câmara vai arquivar a denúncia. Se a Câmara entender que a acusação é procedente por maioria de 2/3, ela envia para o Senado Federal. E o que o Senado Federal deve fazer vindo a denúncia da Câmara dos Deputados? Compete ao Senado instaurar o processo de impeachment. É importante destacar que o impeachment começou aqui, quando o Senado o instaurou. E essa competência do Senado é uma competência vinculada. Ele é obrigado a instaurar o processo de impeachment. O Senado vai instaurar o processo de impeachment, vai instruir o processo de impeachment e, finalmente, vai julgar o presidente da República no processo de impeachment. O artigo 52, parágrafo único, prevê que o presidente do STF atua como presidente da sessão de julgamento no impeachment. Ou seja, o presidente do STF preside a sessão de julgamento no Senado, mas ele não vota. Quem vota são os senadores. Para que o Senado condene o presidente da República, o quórum é altíssimo, maioria de 2/3. Se não for alcançada a maioria de 2/3, o presidente será absolvido. O Senado só pode condenar o presidente pela prática de crime de responsabilidade por maioria de 2/3. Mas,
quais são as penas do processo de impeachment? Tem pena privativa de liberdade no processo de impeachment? O Senado Federal pode determinar a prisão do presidente da República? Não. No impeachment, as penas não são privativas de liberdade. As penas do impeachment estão previstas no artigo 52, parágrafo único. Vamos lá, quais são elas? Primeira pena é a de perda do cargo. E a segunda pena é a pena de inabilitação para o exercício de qualquer função pública por exatamente 8 anos. Ou seja, o Senado vai inabilitar aquele indivíduo para exercer qualquer função pública por 8 anos, nem mais nem menos. A Constituição não admite a graduação da pena, são exatamente 8 anos. Mas o que é função pública? O STF entende que se o presidente é condenado no impeachment, ele ficará por 8 anos inabilitado para exercer qualquer cargo público, seja efetivo, seja em comissão, qualquer emprego público ou qualquer mandato eletivo ou qualquer função pública em sentido lato. Ele não poderá nem ser jurado no tribunal do júri. Não poderá, durante esses 8 anos, nem ser mesário durante as eleições. Ficará inabilitado para qualquer função pública por 8 anos. Se ele for condenado pelo Senado, o Senado determinará por 2/3 a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. Vamos agora para as perguntas dos nossos alunos. O que os nossos alunos nos perguntam? Professora, o presidente da República ele pode ser processado por crimes estranhos ao exercício do seu mandato? O presidente pode ser processado por crimes estranhos? Nós vimos que não. O presidente tem uma imunidade, que é a irresponsabilidade penal relativa, do artigo 86, parágrafo 4º. Se são crimes estranhos que ele praticou antes de ser presidente ou durante a vigência do mandato, mas sem relação com as funções presidenciais, ele não poderá ser processado. O processo ficará suspenso, aguardando o término do mandato. Por isso é muito importante a gente lembrar que essa irresponsabilidade penal relativa não gera impunidade do presidente. Ele responderá por esses crimes funcionais, mas só depois que terminar o seu mandato. Vamos para a segunda pergunta? Professora Cibele, quais são as sanções pela prática de crime de responsabilidade pelo presidente da República? E também a renúncia, ela impede a continuidade do processo de impeachment? Vamos para essa pergunta. Quais são as penas? As penas, nós vimos, são a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública por exatamente 8 anos. Nós temos um caso concreto, um único caso concreto no Brasil sobre impeachment, que foi o impeachment do ex-presidente Collor. E o que aconteceu no caso Collor? Quando o presidente, na época, chegou na sessão de julgamento perante o Senado, o ex-presidente Collor renunciou na sessão de julgamento. O que ele esperava com a sua renúncia? Ele esperava que a renúncia importasse a extinção do processo de impeachment, o arquivamento do processo de impeachment. Como o Senado não fez isso, como o Senado, ainda que ele tenha renunciado, ainda que ele tivesse renunciado, deu continuidade ao processo de impeachment, o ex-presidente Collor impetrou um mandado de segurança no Supremo.
contra esse ato do Senado que deu continuidade ao processo de impeachment. E ao julgar esse mandado de segurança, o que o Supremo decidiu? Que a pena de perda do cargo e a pena de inabilitação, que essas duas penas são autônomas. Logo, se o presidente renuncia durante o processo de impeachment, não poderá mais ser aplicada a pena de perda do cargo, porque ele renunciou. Mas o processo continua e ele poderá sofrer a pena de inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. Por isso, julgando esse mandado de segurança no caso Collor, o Supremo entendeu que as penas são autônomas. A renúncia durante o processo de impeachment não impede a continuidade do processo. O processo continua, não perde o objeto, porque se o presidente for condenado, ele ainda poderá ser condenado à pena de inabilitação. Mas é importante a gente destacar que, quando nós dizemos que são penas autônomas, quer dizer que a renúncia continua o processo, não impede a aplicação da segunda pena. Todavia, se o presidente não renuncia e é condenado, o Senado tem de condená-lo às duas penas. Não pode aplicar uma e não aplicar a outra. Se ele não renuncia, o Senado, condenando o presidente, tem que aplicar a pena de perda do cargo e a pena de inabilitação. Eu agradeço as perguntas. Vamos voltar a esse tema do impeachment. Com isso, nós vimos o processo criminal contra o presidente. Infração penal comum funcional responderá perante o Supremo. Crime de responsabilidade responderá perante o Senado. Quando o Supremo recebe a denúncia contra o presidente ou quando o Senado instaura o impeachment contra o presidente, ele será afastado das suas funções. Esse afastamento, segundo o artigo 86, só pode durar no máximo 180 dias. Quer dizer que se o processo não for concluído em 180 dias, o presidente deve retornar ao exercício das suas funções. Esse afastamento ocorre quando o Supremo recebe a denúncia ou quando o Senado instaura o processo de impeachment contra o presidente. A responsabilidade criminal dos governadores e dos prefeitos é diferente da responsabilidade do presidente. Quais são as suas prerrogativas? O governador, se cometer uma infração penal comum, tem foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o artigo 105, inciso 1, alínea A. Já se o governador cometer um crime de responsabilidade, ele vai sofrer um processo de impeachment, que é de competência de um tribunal misto. O nome do tribunal é Tribunal Misto. Esse tribunal misto está previsto no artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079 de 50. É um tribunal composto por 5 desembargadores e por 5 deputados estaduais, sob a presidência do presidente do TJ. E é esse tribunal misto composto por 11 magistrados, digamos assim, que vai julgar o governador. Lembrando, no tribunal misto, 5 deputados estaduais, 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, sob a presidência do presidente do TJ. Mas o processo criminal contra o governador, seja no STJ, seja no Tribunal Misto, depende da licença da Assembleia Legislativa por maioria de 2/3. Com isso, na aula de hoje, nós podemos tratar da responsabilidade do presidente da República. Nós vimos que, em virtude do nosso regime republicano,
o presidente responde pelos seus atos, mas ele tem uma responsabilidade criminal diferenciada dos demais cidadãos. Ele tem os seus privilégios como chefe de Estado, do artigo 86, parágrafo 3º e parágrafo 4º, e ele sofrerá um processo criminal diferenciado em se tratando de infrações penais comuns funcionais ou em se tratando de crime de responsabilidade. Será julgado no Supremo por infrações penais comuns e no Senado por crime de responsabilidade. Os governadores, por sua vez, têm também uma responsabilidade diferenciada, embora sem os privilégios de chefe de Estado. Responderão por quaisquer infrações penais comuns no STJ e poderão também sofrer impeachment perante o Tribunal Misto, composto na forma do artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079 de 50. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, lembrando que as perguntas poderão ser enviadas para saberdireito@stf.jus.br e nesse e-mail vocês precisam identificar o tema da aula e o nome do professor. Responsabilidade do presidente, no curso Executivo e Legislativo, professora Cibele Fernandes Dias. As aulas também poderão ser revistas no YouTube, pelo endereço www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu termino por aqui, lembrando da continuação da nossa aula a respeito do Poder Legislativo.